Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto. Em Vale Vêneto, São João do Polesine. Olá, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e esse é o podcast Campo Afora. No programa de hoje, traremos questões ligadas ao setor primário, ao agronegócio, também falaremos um pouco sobre questões ligadas ao arroz, também ao cultivo de outras atividades do inverno, outono e inverno aqui no Rio Grande do Sul e também traremos questões ligadas à pesquisa ligada ao agronegócio. Dentre os nossos convidados, temos o professor doutor Edilson Máximo, coordenador do curso de agronomia da Faculdade Sobresp. Também contamos com a presença de João Dotto, diretor da Arrozeira Dotto, e também Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agro Cerealista Ferrigolo. Bom dia, como estão? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Para darmos início a essas questões ligadas ao programa, gostaria de, especialmente o Mardônio e o Dotto, como estão a perspectiva das questões ligadas ao agronegócio, levando em consideração essa crise que se avizinha, né, que já está posta a crise, mas especialmente essa questão dos cultivos de inverno. Qual é a percepção que vocês têm a respeito do agronegócio e esses cultivos como sendo talvez a salvação para muitos agricultores que agora, enfim, nos acompanham pelo programa Campo Afora? Bom dia a todos, agradecer a presença aí do João Dotto, do Máximo, né? Como é que é? Edilson Máximo, professor e pesquisador também? Pesquisador. Coordenador do curso, isso é muito importante. E dizer assim, do arroz, né, por exemplo, do Dotto, depois ele pode falar, nós já fazendo uma pergunta para o professor também. O arroz, quando nós fizemos um podcast junto, que estava teu pai e você estava junto, né, que nós gravamos um podcast, o arroz estava 90 e poucos reais, R$90. Hoje o arroz 67, 68. E como o arroz é uma safra só, né, o custo de uma lavoura de arroz é 13, 14 mil reais por hectare, e hoje pegar o arroz a 67 dá 13 mil reais. Então é uma safra por ano. Então o professor, que é pesquisador, uma alternativa, o produtor, o arrozeiro, tem que achar outra alternativa. Por isso o arrozeiro também está nessa da securitização, de negociar, porque não consegue ter lucro, pagar uma prestação de máquina, de um trator, uma plantadeira, e os insumos, o preço que está se tornando. E também tem risco, porque enchente, porque o soja tem risco da seca. O arroz é garantido, não pega seca, mas tem as enchentes. Então a gente tem que ter uma alternativa. Eu acho das propriedades, por isso que o podcast que foi gravado anteriormente com a Cotriju, que ajudou bastante, porque eles estão fazendo um trabalho de integração lavoura-pecuária, e do arroz o professor depois pode comentar na visão dele que alternativa possa ter esses produtores. Não sei se o João quer falar primeiro, depois o professor. João, quer fazer mais alguma colocação? Agradeço a presença de vocês também. Obrigado, Urbaneto. Eu agradeço o convite, agradeço a presença de todos também. E hoje o que mais preocupa no caso do arroz é o preço, porque a produção foi muito boa, por sinal. Né? Que nem hoje nós estamos falando de um estoque de passagem, numa previsão do estoque de passagem, somente no Brasil em 3.700.000 toneladas. Né? E historicamente o estoque de passagem era 2 milhões, 2 milhões e meio, então que era bem mais baixo. Então assim, o que tá fazendo a queda do preço? É o excesso de oferta, é muito produto. Igual o Mato Grosso, por exemplo. O Mato Grosso não tinha um histórico de plantação de arroz. Hoje tem, e o preço lá hoje, R$1 o quilo.
Se aqui está 68, lá está 50. Né? Que hoje até se fala em moer arroz para fazer ração. Ora, tu moer arroz, moer um cereal que para consumo humano para ração. A que ponto que chegou o arroz? O arroz ia ser importado da enchente, né? Tinha que importar arroz. Não importar arroz, está sobrando arroz. Né? Não, e além do mais, o governo, que seria um dos principais auxílios que o produtor precisa. Hoje quem precisa de ajuda é o produtor. Porque o produtor precisa de ajuda? Por causa que, através do produtor que movimenta toda a cadeia. Tudo começa dali, tudo começa da terra. A terra que começa o negócio. Então, assim, hoje, se o produtor ele fica fragilizado, as nossas empresas também ficam fragilizadas. Porque nós dependemos disso. Né? A sementeira depende disso, a indústria depende disso, o fertilizante depende disso, tudo depende. Tudo depende do cara que vai plantar. Então, assim, hoje, com o preço do arroz, na situação que está, né, é inviável a produção de arroz. É simplesmente inviável. Aí, mas tem a exportação. A exportação não tem saída. Né? A exportação não tem saída. Por quê? Porque a exportação não depende só de ti. Se dependesse só de mim, eu ia pegar, eu vou vender tudo para exportação, beleza, ótimo. Mas a exportação ela não tem saída, por causa que ela depende dos outros, ela depende do mundo. E o arroz, e nós, a indústria do arroz, o arrozeiro, todo mundo, eles têm que pensar como cadeia. O que é pensar como cadeia? Nós temos que ter uma política agrícola onde o estoque ele seja regulado por nós mesmos. Nós temos que controlar a nossa produção e atender o nosso consumidor. Como é que tu valoriza um produto? O vinho, por exemplo. O vinho. Tu vai vender o vinho. O vinho, se tu vender em garrafão, não vale nada. Né? Como é que o pessoal do vinho fez o vinho valer o que vale hoje? Fazer a cultura do vinho ser uma referência hoje no estado, mas principalmente do espumante. Né? Porque eles começaram a especializar o seu produto. E o arrozeiro, ele precisa fazer a mesma coisa. Tem que produzir qualidade e focar no consumidor. O consumidor que é a vertente onde sustenta preço. E a oferta para a indústria é o que mantém e faz subir o preço. Mas o foco de todo e qualquer produto tem que ser o consumidor. O consumidor é o foco de todo o negócio. Então, nós temos que começar a estruturar a nossa cadeia para isso. E a nossa política agrícola tem que ser pensada nisso, onde produzir uma semente de qualidade, produzir um produto de qualidade. E depois o mundo lá fora vai comprar. Ele compra quando é bom. Né? E se tiver preço, melhor ainda tu vende mais. Então, nosso produtor ele tem que começar a trabalhar junto com a indústria e nós pensarmos numa forma de ter um produto que não esteja tanto estoque e seja um produto bom e de qualidade. Tá bem. E Edilson, professor, qual é Maria, desculpa te cortar assim, mas dizer assim, o Dotto falou, por exemplo, pensando no arroz, né, para solucionar o problema. Foi boa a fala dele, mas dizer assim, hoje eu acho que um mal que tem é a monocultura, né? Por exemplo, achar uma alternativa às vezes, porque assim a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, não sei se você teve lá, por exemplo, eles drenam o solo para plantar, para usar água por irrigação, aí tu fica o solo seco. Aqui a gente passa e olha assim, tá tudo alagado o solo. Ele fica esperando um ano inteiro para fazer uma colheita. Né? E é uma cultura que nem esse ano foi um ano extremamente seco, enxuto, o arroz é bom. É água no pé e sol em cima. E deu tudo certo para o arroz. Aí baixou o preço, porque produziu bastante. O ano que vem, muita gente, de repente, não planta. Aí já sobe o preço, aí fica ruim para o consumidor. Então, essa adequação no mercado, por que os Estados Unidos funcionam diferente? Porque eles dão $250 por hectare de graça. Não é 3 trilhões no mundo que eles dão de subsídio. Nós é migalha, não chega nem uns meia dúzia de bilhões. E eles trilhões que subsidiam. Se eu fosse querer assim, vamos plantar mais arroz, aí tem uma outra cultura que dê para fazer na área de várzea, nas planícies, que nem lá é planície, mas tudo drenada, né? Teve um gasto. Nós temos que achar uma alternativa, porque o arroz, quando produz, não vale. E o produtor ele fez a conta, a cooperativa, a revenda que vendeu os insumos, ela quer receber. Aí esteja o preço que preço, ele vai ofertar ao mercado. É a lei da oferta e procura. Aí eu pergunto para o professor, é difícil, mas você tem alguma ideia que seria para pensar o produtor, para ter uma luz, para mudar esse sistema? Obrigado, Rafael. Obrigado, João, pela disponibilidade. E Mardônio, factível, né, que a gente hoje necessita de uma formação sistêmica dos nossos agrônomos dentro das instituições
de ensino no Brasil, né? A educação, ela libera, assim, milhares de ideias, e essas ideias elas precisam ser estabelecidas de forma sistêmica. Isso que tu está falando, que acontece lá nos Estados Unidos, né? Em alguns momentos acontece no Brasil, como, por exemplo, o sistema de plantio direto, que há algum tempo, né, e até hoje ainda é muito significativo dentro das nossas lavouras, né? Mas eu que estou dentro da faculdade, estou dentro dos processos de desenvolvimento, isso para a gente, por exemplo, outrora seria inimaginável a agronomia trabalhar com o direito, por exemplo, né? E hoje a gente tem muitas coisas em comum, tem trabalhado bastante, por exemplo, a agronomia trabalhar com a saúde, e isso também tem sido muito significativo. Então, essa formação sistêmica dos nossos pesquisadores, dos nossos discentes, elas são muito importantes. Primeiro porque elas trazem pesquisas complementares, né? Como, por exemplo, as pesquisas em solos, isso que você está falando são pesquisas de solos, né? E aí a gente começa a entender o que é tecnologia de fato, né? Quando tu vai para a sala de aula e tu pergunta pro rapazinho lá, o que é? Plantio direto é uma tecnologia? E o cara acha que não, né? Acha que tecnologia talvez é um drone é uma tecnologia também, é tão importante a tecnologia de um drone quanto a tecnologia de um plantio direto, de um processo de cuidado do solo, que é o que acontece, né? Essa diversidade, essa manutenção da diversidade produtiva para a gente é muito importante, para o solo é muito importante, né? Inclusive, a gente outrora estava comentando sobre as matas ciliares, né? Que a inexistência das matas ciliares, que são aquelas matas que ficam na beira dos rios, elas aumentam a incidência de enchentes, né? Aumentando, inclusive, os riscos que a gente tem dentro do sistema produtivo, né? E todo esse processo de desenvolvimento tecnológico é voltado à questão das políticas públicas conjuntas, né? As políticas públicas, elas não trabalham... É interessante isso, porque me parece que há um deslocamento, um descolamento do que se pensa sobre políticas públicas e do que se tem, de fato, depositado no campo, de como que essas políticas públicas são depositadas no campo. Né? Eu estou falando depositadas porque quando a gente está dizendo assim, não há um efetivo desenvolvimento dessas políticas para quem, não se pergunta assim, para quem e para quê, né? Para onde também, sim, né? Talvez a gente precisa, e a gente enxerga um Brasil hoje, uma diversidade. Vamos imaginar essa diversidade aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem lá o cara que está produzindo arroz, tem outro que está produzindo soja, tem outro que está produzindo trigo, e essa diferença ela é significativa porque essa diversidade dentro do mercado ela é importante, que vai fazer com que os preços se estabilizem, né? Não só os preços, mas também a oferta e a demanda que, de fato, constituem todo o processo de formação de preços, né, dentro dos mercados. E essa diversidade, esse desbalanceamento, esse descolamento, como eu estava falando antes, das políticas públicas com que de fato se tem no campo, é o que provoca algumas desses nossos desnivelamentos aqui. Sejam eles produtivos, sejam eles de ordem econômica, sejam eles, inclusive, de ordem de pesquisa tecnológica, né, do que se traz hoje de fato, do que a gente tem dentro das universidades, dentro das instituições de ensino, de pesquisa e de extensão, que deveriam ser o tripé, né, fundamental. Pouco a gente tem isso voltado diretamente para o João, para que o João pensa, para que o Mardônio pensa, para que o José pensa, para que a Maria pensa, né, para o que de fato eles precisam, né. Hoje a gente tem trabalhado... Também não é fácil para o estudante que está lá dentro da faculdade entender isso, né? Porque aí aquele cara disse, não, eu quero só trabalhar soja. Não, eu quero só trabalhar o drone, mas eu quero só trabalhar o solo. Então, essa diversidade, se ela não for ensinada de uma forma conjunta, se ela não for ensinada, não for tomada de uma forma conjunta, a gente continua tendo esse descolamento do que trabalha a pesquisa, do que se trabalha o ensino, do que se trabalha a educação, e a gente não tem as perspectivas significativas para o que o produtor precisa. Né? Não se chega da forma mais eficiente, da forma em que há necessidade, da forma em que vai te ajudar mais, sabe? Eu acho que, com base nessa tua colocação, até vou perguntar para o Mardônio e para o Dotto. Vocês, quando vão nessas feiras, por exemplo, que tem, né, sei lá, Expo Direto, não sei se você tem o hábito também da Expo Inter, esses locais, chama a atenção de vocês a questão de pesquisas ligadas ao agronegócio, especialmente aos cultivos de vocês, assim, a questão de
Eu pergunto isso porque também sou professor, né? E às vezes muito do que ocorre dentro da academia, por vezes para o destinatário final, que é aquela pessoa que tu quer obviamente aplicar aquilo que foi estudado na tua terra lá e ter o melhor resultado. Eu acho que isso é certo, não vejo como errado. Não há espaço para que tu teste, né? Tu tem que já trabalhar essa ideia. Mas é que assim, quer ver, Urbaneto, só interrompendo, Sim. peço perdão ali, para complementar. O professor aí, ele tem, por exemplo, ele tem um grande conhecimento. Aí que tem assim, tem duas coisas, que é o saber com ação. Perfeito. Isso, Por exemplo, exatamente. o saber com ação. Porque tem muita gente que sabe, escreve livro, mas podia até pegar os pensadores, os grandes filósofos, Sócrates, Platão, eles sabiam, eles escreviam, mas só que tem que ação, por exemplo, ele sabia o que tinha que fazer. A realidade, por exemplo, se tu for nos Estados Unidos, pegar a comparação, o Herbert Bartz e o Ben Wallace. O Herbert Bartz foi do Paraná. Ele vendeu uma coletadeira, uma caminhonete, um trator para importar uma plantadeira, porque aqui não patenteava a plantadeira para plantio direto. Ele trouxe, plantava, tinha problema com invasora, botou palha para suprimir a invasora, começou a colher. O soja ficava mais baixinho, não vai dar nada, produzia mais. 10 sacos mais, começou a plantar e começou mais gente a plantar e surgiu o glifosato, que veio depois a transgenia, né? Mas primeiro ele botava herbicida normal do convencional. Daí na palha às vezes ficava ali, daí surgiu uns herbicidas melhor para a palha. Foi se adequando. Quando eu fui nos Estados Unidos em 2013, cheguei lá, pegou no rio Mississippi parado, um cara chegou, abriu embaixo, foi atrás uma manivela, assim, a lona veio para o lado. Um outro chegou, apertou um botão, se abriu os tampão embaixo, a lona ali apertou um botão, foi assim por conta. Daí depois, em 2020, nós pôs direto lonas automáticas para caminhão. Isso aí já tinha lá. Se um cara vai lá e tem a visão, por isso que as pessoas dizem, o professor Meneghetti dizia assim, as pessoas para poder crescer, principalmente o professor, que tem um monte de responsabilidade sobre os alunos, tem que fazer 3 viagens por ano em outro estado e uma viagem internacional por ano. No mínimo isso aí, se fizer mais, melhor. Por exemplo, vou lá em Goiás ver lá o plano do feijão. Por que o feijão liquidou Sobradinho? Nova Palma, era peso de feijão, valia um salário mínimo, quase um saco de feijão, R$1.000 hoje. Começaram a plantar em Goiás com o pivô. O trigo estão plantando lá, arroz plantam lá. Porque no inverno eles ficavam parados. Agora eles plantam soja, o milho e depois ainda plantam feijão, plantam o arroz e o seu perim faz 3 safras de cenoura. Um produtor lá. E aí agora eu vou ir em Brasília lá, né? E depois o seu perim cristalina é 100 km cristalina. E o seu perim, até para dizer, por exemplo, ele vai dizer, vocês gaúchos têm que fazer isso aí. Quando deu a securitização, a dívida dele era 38 milhões. E ele colheu para 38 milhões. Aí a conta foi para 58. E o cara queria que ele pagasse os 38 que ele tinha, ele ia ficar sem nada. E como teve gente que se suicidou. Tirou a própria vida. Sim. Então, a mulher do cara lá que estava lá, ele começou a fazer tela, que nós vamos puxar para o filho dele, ele faleceu também, depois de anos, daí ficou ele sozinho, e coisa, e aí para lá. E esse cara, ele pegou, fez assim, pagou tudo que tinha para o banco, ficou sem nada. E o que ele fez? O seu perim foi para Cristalina, estava no Mato Grosso, foi para Cristalina, comprou a fazenda com o dinheiro, começou a produzir, não negou nada para o banco, fez a securitização, era 10 anos, passou para 20, 25, e agora ele está pegando dinheiro de volta pelo juro abusivo que cobraram. Ele teve que pagar aquele valor de 58. Ele pagou, mas pagou parcelado. A inflação. Então agora tem que ser muito estratégico. Por exemplo, o sojicultor, que tem isso aí, o arrozeiro, o ano passado, sofreu perder arroz dentro do silo. Então, assim, o que eu vejo? Tem que ser muito bem planejado. E o produtor, às vezes, não tem. Ele chega lá, se fosse ele ter feito um negócio, o banco, tu tem que pagar o que? Ele ia dar os 38 milhões e não ia ter crédito para plantar. Porque aí as firmas não iam dar, o banco não ia dar de novo, porque ele ficou devendo 20. Então, os que fizeram o contrário, então nós temos que ser. E isso aí que nós temos que levar. Por isso aquela Cotijuc também foi muito importante, por causa disso aí. Claro. Eles nós temos que ter a assessoria. É muito mais. O que eu brinco com ele da RJ, né? Depois o Urta ali, as RJ. A RJ, tu dá uma consultoria para o cara não chegar ao ponto da RJ. A RJ, tu fracassa com a corrente, os anéis, aí tu leva outros, prejudica outros, tu vai lá, acerta, mas tu tem que acertar.
eu quero pagar, porque ninguém está pedindo nada de graça. Então, essa securitização, para esses juros caros, volta ao juro normal de 4%, 5%, 6%, ou 8%, se for o caso, mas não 18%, 20%. E querer que pague em 6 meses. Daqui 6 meses vai ter safra do que do moranguinho, da abóbora, ou vão plantar moranguinho, né? Dá para plantar moranguinho, não é feio. Claro. Tem gente que vendendo, o cara vendendo mandioca tá 10 pila o quilo, descascada. O cara disse que ele vendeu mandioca, vendeu lá, por exemplo, descasca lá 50 quilos por dia, 10 pila, dá 500 pila por dia. No mês tem 15 mil, o cara comprou uma saveiro, vendendo pode vender mandioca, vender abóbora, morango, só que nós temos que achar alternativa para o produtor ter renda, porque depender de uma renda só, o jeito que está, tu não faz, a dívida é grande. A pessoa, isso aqui não me ajuda, mas ajuda para fazer o rancho, manutenção familiar. O produtor tem que achar, não pode ficar dependendo de uma atividade só, tem que achar alternativas. Sim, a monocultura, que nem o caso do arroz, né? Que é um dos grandes problemas até de lá de São João do Polese, né? Que o São João do Polese é uma monocultura. Eu te digo assim, ó, por exemplo, isso vai para o produtor de soja, agora aquele pequeno conseguiu o problema dele está resolvido. Então, não, os grandes querem negar isso, aquilo, os maiores, sei lá, grande não tem ninguém, e não tem produtor rico. É tudo assim, como é que eu vou dizer? É batalhador. Rico é aquele que não precisa trabalhar. Então, achava que a agricultura estava rico, mas não tá rico. Então, o que eu penso assim, ó? A gente tem que ver que nem o individualismo. Por exemplo, o projeto Raiz para barragem é bom, soluciona, ele já fez 1.700 açudes, tem um projeto de 34 mil, né, que ele falou no programa. Ali a barragem é aquela de 50 metros de altura para irrigar, gerando energia, regula as enchentes, gera energia, resolve 13 mil hectares de arroz, 40 de soja, 34 de milho. Até turismo. Isso. Mas só que o primeiro que está lá perto de Nova Palma, que pega água lá, ele bota uma bomba de 20, de 30, de 25, puxar do rio, ele planta o arroz dele, a hora que ele quer puxar, puxa, tem água. O meu problema está resolvido. O que está lá perto da Dona Chica, Restinga, lá que pega água, ele que se vire. Eu tenho água para mim. É isso aí. Se é para pagar nos 13 mil hectares, aquele que está lá em cima, que planta 1 hectare, 1 hectare, 200 sacos de arroz tu colhe, dá os 20 sacos para ajudar a pagar da usina. Mas tu compreende, guria. Para tu ver, essa Alexia tá me incomodando. Tu mexeu, ficou pior, né? Mas tem que dar uma risada. Mas tá bom, né? Mas é isso aí. Por isso eu digo, o individualismo não ajuda, né? O cara tem que pegar e pensar no coletivo. Mas é que é uma cadeia, né, Ferigolo? Eu queria responder a pergunta que tu fez sobre as pesquisas. Sim. A pesquisa, ela tem que ter a função o consumidor. Por causa que de nada adianta tu produzir, no caso, eu vou falar no meu caso, que é o arroz. Uma vez nós tínhamos variedades ótimas, que era 409, 417, Puitá. Variedades que davam uma panela, o arroz crescia, era ótimo, né? E eu acho que se focou muito em produtividade. Sim. Produtividade. E é uma dor que o produtor tem. Por causa que ele precisa ter produtividade, porque senão ele não paga as contas, que nem assim, ó. O Verigolo falou, o custo da lavoura é 13, 14 mil. Né? Como é que um cara que colhe pouco vai pagar isso aí? Não tem como, ele precisa ter produtividade. Sim. Senão ele não paga as contas. Tá, mas agora eu te pergunto, ali que tal coisa assim, por exemplo, o produtor que quer produtividade, ele compra uma coletadeira nova. Ele pega a terra do vizinho, paga mais arrendamento para plantar, para pagar a coletadeira, para pagar o trator. Aí entra o que está acontecendo no Mato Grosso. Então a crise é brasileira, por quê? Porque lá no Mato Grosso eles escolheram 60, 65 a lavoura, que os guris foram puxar o caminho lá, 65. Mas a R$100 dá 6.500. Mas eles têm um custo de 50 sacos mais. Quem paga arrendamento já está no vermelho. Não comporta o arroz o que está acontecendo lá. Fica melhor do que não produzir. Não produz e não tem preço. É ruim. Lá tem produção, mas está abrindo RJ. Estão fazendo, estão com dificuldade. Por quê? Por causa que não tem, o insumo está muito caro em relação ao produto. Então o problema é de todos. O cara pensa, eu tenho produção, estou tranquilo. O arroz tem produção, mas ele tem produção, mas não agrega margem. O cara que tem 20, 30 hectares de arroz, ele colhe 6 mil sacos, com o custo de, vamos supor, tem a própria semente e custo de 10. Por uma produtividade de 3, dá 3 mil por hectare. O cara planta 30 hectares, dá 90 mil. Mas vamos botar que sobe 4 por hectare, dá 120 mil, mas tem a prestação do trator, tem a prestação de uma coletadeira, tem uma plantadeira, não tem margem. Se tu não fizer uma coisa e ficar o ano inteiro, às vezes 2 famílias, tem pai e filho, tirando da lavoura, não sobra. Então o problema da agricultura é de todos. Tinha que ter
plante que o Lula garante, semeia que a Janja nomeia. Que nem fazer isso aí. Fazer um lema assim, Sim. que aí eu acredito que o Brasil vai para frente e executar realmente isso aí. Sim. Eu vou tentar complementar aqui, né? Fazer a meia-culpa aqui, né? Entre os agricultores e a academia. E uma das coisas que a gente consegue perceber muito, né? E isso também, muito em pesquisa, né? Muito pelas leituras, muito do que eu vejo. Além do que eu produzo dentro da academia, eu estou muito dentro, eu estou muito fora, eu estou muito nas comunidades, né? Existem alguns livros sobre gestão que foram tirados das comunidades, né? Foram dali de entender, eu digo nas comunidades de todos os agricultores, o grande, o pequeno, o médio agricultor. E uma das coisas que é comum, né? É a questão da gestão, né? O problema é a gestão. Tu acabou de dizer aí que, por exemplo, o agricultor ele acha que ele vai arrendar mais terra e que ele vai ter mais produção com isso. Não, ele não vai conseguir fazer isso. Isso é fato. Tem né? que ser o melhor, não o maior. E a gente tem um artigo que fala sobre a concepção econômica da produtividade, né? E de culturas agrícolas como a soja, o milho, o próprio arroz, né? Em algumas contas, assim, um pouco, digamos, de uma forma mais grosseira aqui, né? Mas um aumento tecnológico de 5% no processo de produção, tu não precisava colocar mais nenhum hectare de terra, né, para a tua produção. Tu só precisava aumentar o nível tecnológico em 5% de todo esse processo, né? E aí, talvez, o João diz assim, mas é porque a gente sempre está focando na produtividade, sempre está focando no aumento de possibilidades, né? Seja de sementes, seja de fertilizantes, ou mesmo de maquinários, como tu falaste do trator, né? O cara vendeu 2 para comprar 1, né? E tudo mais, mas a gente sempre esqueceu, na verdade, dessa assistência para a gestão. Quando o banco vai te emprestar o dinheiro, ele também te empresta alguém que possa gerir aquele dinheiro? Isso. Eu, professor, só te comentando, a tua linha de raciocínio está perfeita. Só dizer assim, por exemplo, assim, pega o João Dotto, vamos supor que os clientes dele de arroz lá, que ele tem a cerealista. O arrozeiro lá, ele planta arroz e fica o ano inteiro parado. Como é que tu vai competir para um cara que planta soja, em Cristalina, Goiás? Ele colhe o soja, planta milho, ele colhe 70 de soja, planta milho, colhe 180, 200 e planta arroz depois no inverno, ou trigo, tira mais 60. E o trigo lá está 1.800 a tonelada, 106. Aqui o trigo está 75. E então, assim, o trigo tem preço melhor que aqui, porque o mercado consumidor está lá perto. Uma vez ia trigo daqui. Como eles botaram o pivô, mas só faz as 3 safras que tem pivô, mas senão eles fazem 2. Como é que com uma safra tu vai competir com 3? Nós temos que organizar a nossa cadeia produtiva. Aí entra a gestão que você falou. É isso. E lá em Cristalina, todo esse movimento de produção, conheço bem Cristalina, né? Todo esse movimento de produção, ele está baseado no processo de diversificação produtiva. Né? Claro. Cristalina ascendeu no modelo econômico, no modelo agrícola, com alho e cebola. Alho e cebola. Né? Era a base. E uma coisa, o seu Perim, quando as filhas foram estudar, né, em Brasília, daí ele aproveitou aquele problema que deu com esse sistema financeiro aí, que ele se obrigou a pegar. Quando ele comprou a terra lá, comprou 10, 15 sacos por hectare. Hoje está 1.000 sacos por hectare. Ninguém queria ali. Por conta de todo um movimento de assistência, seja ele baseado na gestão, seja ele baseado no desenvolvimento, na diversidade produtiva. E assim, para convidar aqui, né, eu tive na área das vitrines tecnológicas do Instituto Rio Grandense do Arroz, do IRGA, lá em Cachoeirinha, né, no lançamento ali das variedades agora, né, isso foi no início do ano. E ele já tem pesquisas, as vitrines tecnológicas baseadas no desenvolvimento do arroz, com a soja, com o milho. Então tem muita pesquisa. E que ver, professor, falando com o Caiado estava numa reunião, até eu comentei que ele disse, senador, eu admiro o Ronaldo Caiado, ele disse, estava o Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, ele disse assim, Mauro, vou te dizer uma coisa, Mauro, se eu tiver a área do Mato Grosso plantada com a produção que nós temos em Goiás, ninguém segura Goiás. Sim. Por quê? Porque essas 3 safras, aqui, por exemplo, se a gente tiver a visão do arroz, vão aumentar a produtividade do arroz, mas é só arroz. O arroz
dá uma enchente, ou dá um acamamento nele, ou tu erra um fungicida, tu erra uma aplicação de ureia, tu fica o ano inteiro perdido. Tu não tem mais saída, Não né? pode errar nada. E olha o movimento como ele está baseado, todo o processo de educação, de ensino, pesquisa e extensão, porque lá agora Professor, a gente tem o curso de agronomia na Sobresp e a gente tem em Cristalina, né? 70 alunos por turma, 70 discentes. E sabe quem é que está fazendo agronomia? É o técnico agrícola que está lá na fazenda, que está trabalhando agronomia para desenvolver o processo de Viu, desenvolvimento. professor Máximo? Eu vou dizer assim, nós temos uma empresa Máximo, que é muito bom, o tempo está no fim, e eu vou só fazer uma colocação assim, por exemplo, assim, a gente vê a produção que tem aí. O que tem que fazer? Para o sojicultor, nós estávamos com a Cotijuca que tem um problema integrado com gado, mas nós temos que pensar assim agora, vamos plantar trigo? Por exemplo, tem uma área de 100 hectares. O inverno pode dar uns plantas 50 de trigo, 30 de aveia, um pouco deixa 20 hectares para botar gado. Então o que tem que pensar? No inverno agora, fazer alguma coisa, porque daí o que tem a vantagem do sojicultor? Se ele foi mal agora, mas tem o ano passado 30 sacos de aveia, tem lavoura, nós colhemos ucraniana 46. Vamos botar 40, a R$100 a aveia ucraniana, dá 4 mil. Tu gasta 2, sobra 2. 2 mil é a safra de soja que te deu frustrada. Dá 14, 15 sacos, tu paga o arrendamento, ou paga o custo do adubo e a semente de soja para te plantar. Então tem que fazer diversificação na lavoura de soja. Né? Sem dúvida. Não sei se Que vou bom agora que cada um fazer uma apresentação. Que bom que a gente tem o IRGA ali que já está caminhando bastante. Estou falando do IRGA, mas também tem a Emater com o seu desenvolvimento tecnológico significativo. E nós também temos as empresas, né, que estão diretamente ligadas, as cooperativas que estão diretamente ligadas ao processo de desenvolvimento produtivo, que também se preocupam com o desenvolvimento tecnológico nas regiões. Eu fico muito feliz que a gente já caminha, pelo menos, né, já segue os passos de um possível sucesso. Gente, então, caminhando para mais a finalização de um programa Campo Afora, como de praxe, eu vou passar a palavra aos convidados para que eles deixem uma última mensagem, né, especialmente a quem nos acompanha. Professor Edilson Máximo, primeiramente agradecer a sua presença e lhe pedir para o senhor deixar uma mensagem aí para quem nos acompanha a respeito do programa de hoje, o que foi tratado no programa de hoje. Obrigado, Rafael. Obrigado, Mardônio. Obrigado, João. Para mim foi muito significativo a gente conseguir apreender, né? E eu digo aprender porque são as possibilidades de entender a comunidade, de entender a sociedade e quem precisa do ensino, da pesquisa e da extensão, né? E dizer que a gente tem trabalhado incessantemente para isso e que o podcast Campo Afora ele vem trazendo essas possibilidades de a gente discutir e ser ouvido, né? E dizer para a sociedade, olha o quanto que a gente trabalha, olha o tanto que a gente se preocupa com o desenvolvimento regional, né? Então acho que a gente tem esse veículo e com certeza é algo que vai contribuir muito para a educação, vai contribuir muito para as pesquisas voltadas ao campo. Obrigado. Muito obrigado. João, qual seria a tua mensagem, João? Bom, queria antes agradecer essa turma aqui, que é uma turma muito boa, já são meus amigos pessoais, e dizer que apesar de todas as dificuldades, nós temos que seguir em frente. Né? Nós temos que sempre seguir em frente. E o agro ele é um conjunto como uma orquestra, precisa de todas as peças. Precisa do pesquisador, precisa do Mardônio que está lá, precisa da indústria, precisa do consumidor. Ele é uma orquestra que se faltar uma parte, tudo se desestrutura tudo. Então nós temos que se organizar como setor, né? E levar os nossos produtos à valorização e também à sustentabilidade e à rentabilidade, que é o mais importante. Muito obrigado. Perfeito. E para finalizar, a palavra com o meu grande Mardônio Ferrigolo. Pois agora eu vou fazer uma brincadeira de novo aqui. Professor, muito boa a tua presença, a tua contribuição, né? E o Dotto também, João Dotto. Professor, agora não esqueço o nome dele, porque Maximus Fertilizantes, mas é Máximo, né? Falta o S, né? Sem o S. É Maximus sem o S. Né? Um sobrenome imponente, né? E o Rafael Barneto Pérez, o que eu digo assim, ó? Eu disse para o Rafael, tu tem que criar a vaca, mas sempre pensando em ter um bom terneiro. Eu faço o verso das missões porque sou um índio missioneiro. E o professor, foi boa a tua contribuição porque você conhece a agricultura do Brasil inteiro. E vamos tentar resolver o problema do soja e das outras culturas e também do arrozeiro. Muito obrigado. Tá bem. Gente, então, finalizando mais um programa Campo Afora,
É muito bom a presença de todos e retornaremos num próximo programa trazendo questões sensíveis ao setor primário e também ao agronegócio. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Na Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos.